Graça e paz. Estamos de volta com mais um programa De Volta para o Altar. Fica aí, daqui a pouquinho eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Glória a Deus, que bom mais uma vez, mais uma segunda-feira e você está do outro lado e nós estamos aqui com o propósito de levar uma palavra para o teu coração. Eu creio que nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra aqui no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja sobre mim porção dobrada de teu espírito. Respondeu Elias: Coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não ouviu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em duas partes. Glória a Deus. Esta, de fato, é uma das passagens da Bíblia mais impactante que aconteceu na vida de uma pessoa. Este homem, por nome Elias. Elias, no estudo da Bíblia Sagrada, ele é considerado o leão dos profetas. Ainda que Elias não tenha deixado nenhum livro com o seu nome, mas ele é um profeta oral, um profeta que profetizou a vontade de Deus para o povo de Deus. Aqui nesse caso, nesse momento, Elias ele foi tomado da terra, algo que nós não encontramos palavras para descrever, tamanha foi a glória que se manifestou naquele dia. A Bíblia diz que desce um carro de fogo com cavalos de fogo do céu para pegar alguém que estava aqui na terra e levar para o céu. Isso nos faz entender que Elias não experimentou a morte, que Elias não passou pelo crivo que todos nós, seres humanos, um dia passaremos. Deus dá ordem a cavalos e um carro de fogo para descerem na terra e tomarem Elias e levar para o céu. Mas tudo isso aconteceu na vida do profeta Elias, porque Elias um dia voltou. Porque se nós olharmos para o capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, nós encontraremos Elias aparecendo no cenário bíblico para fazer a vontade de Deus, para pregar a palavra de Deus dentro do palácio de Acabe, quando Israel estava desviado da presença de Deus, por conta de um casamento entre Acabe e Jezabel, que havia desagradado o coração de Deus pelo jugo desigual. Toda a nação de Israel sai da presença de Deus. Toda a nação de Israel se desvia da presença de Deus. Deus então levanta Elias, o tisbita, e o envia dentro de Israel, dentro do palácio de Acabe, para entregar uma profecia. E da maneira que o profeta Elias entrega, assim acontece. Os céus se cerram, não há chuva e nem orvalho por 3 anos e meio aproximadamente. Depois de 3 anos e meio que Elias estava guardado por Deus. Depois de 3 anos e meio, quando chega o tempo de Deus,
mostrar Elias novamente para Acabe. Deus mostra Elias e Elias faz um desafio para Acabe e para toda a nação de Israel, para que todos subissem no cume do Monte Carmelo, porque ali toda a nação de Israel saberia quem de fato era Deus. Se Baal, agora que toda a nação de Israel, juntamente com Acabe e com Jezabel, estavam adorando, ou se Jeová de fato era Deus. Houve um desafio, eles sobem no cume do Carmelo e ali então a Bíblia diz que os 450 profetas de Acabe e os 400 profetas de Azerá começam então a invocar Acabe, a invocar essa entidade que não respondia, não responde e nunca responderá, porque de fato o Deus que responde, o Deus que fala, o Deus que se move, o Deus que se manifesta, é esse Deus que já está entrando aí na sua casa através desta palavra. Esse Deus, ele responde, esse Deus é fiel, esse Deus, ele faz. Eles estavam invocando uma entidade chamada Baal e também chamado Azerá. Mas a Bíblia diz que não houve resposta, não houve nenhuma reação. Agora chega a vez do profeta Elias entrar em cena. E a Bíblia diz que depois que Elias restaura o altar, depois que Elias prepara o ambiente, Deus manifesta a sua glória em fogo. Isso leva toda a nação de Israel a se voltarem para o Deus Jeová e se voltarem a adorar ao Deus de Israel. A Bíblia diz então que Elias agora pega todos os profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, e leva para o vale de Quizon, e ali Elias os mata. Um grande evento havia acontecido na terra de Israel. Um grande avivamento havia acontecido na terra de Israel. O povo tinha voltado a adorar a Deus. O povo tinha voltado para a presença de Deus. Agora, onde alguém chegasse, o único Deus que era adorado era o Deus Jeová. Mas, no capítulo 19, houve uma ameaça. A Bíblia diz que Jezabel faz uma ameaça para Elias. Elias ouve a ameaça de Jezabel e a Bíblia diz então que ele entra no deserto de Berseba. Agora, Elias estava um tanto quanto desgastado, ele encontra um pé de zimbro e pede a morte. Ou seja, Elias, depois de promover um grande avivamento em meio a uma geração, Elias, depois de ter sido usado de uma forma poderosa e sobrenatural por Deus dentro da terra de Israel, agora está pedindo a morte. Havia entrado no deserto, estava debaixo de um pé de zimbro. Ou seja, Elias não queria mais. Elias estava desanimado. Elias estava desistindo. Elias estava tentando colocar um ponto final na sua história. Como você, quem sabe, que está ouvindo esta palavra e que está vendo esse vídeo, que acha que aquilo que você deveria fazer, você já fez. Que acha que aquilo que deveria acontecer através da tua vida já aconteceu. Quem sabe eu esteja pregando para alguém nesse dia que, olhando para o seu histórico, olhando para a sua vida, você acha que você já fez tudo o que você poderia fazer. Você acha que você já promoveu tudo o que você poderia promover. Mas o Senhor, que está no controle da tua história, como estava no controle da vida e da história do profeta Elias, o Senhor mandou o anjo trazer-lhe pão e água debaixo do pé de zimbro. Ou seja, ainda que todos houvessem desistido de Elias, ainda que ninguém apareceu para encorajar Elias, para motivar Elias, quem sabe para dar uma palavra para o profeta Elias, mas Deus mandou o anjo naquele lugar. Deus mandou o anjo naquele dia para trazer pão e água para o profeta. Deus
assim como fez com Elias, também está olhando para cada um de nós, inclusive para você que, quem sabe, acha que já acabou, acha que já terminou. Você acha que tudo que você poderia fazer já foi feito no ano de 2020 e Deus está dizendo: ainda tem muita coisa para ser feito, ainda tem muita coisa para ser realizada. Quem vai colocar o ponto final na tua história não é Satanás, não é a circunstância. Quem vai colocar o ponto final na tua história não são as adversidades, não são os problemas, não são as ameaças do sistema. Quem vai colocar um ponto final na tua história é exatamente aquele que começou a escrever a tua história. Deus ainda continua no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Elias come, bebe e volta a dormir. Deus, quem sabe, poderia ter desistido. Deus poderia ter levantado outro profeta, mas Deus continua insistindo com Elias, como Deus está insistindo com você nessa tarde, como Deus está insistindo com você, que talvez parou no ano de 2018, parou no ano de 2019, quem sabe você está vivendo de lembranças do passado, agora se tornou mais um saudosista, só se lembrando daquilo que já aconteceu, e Deus está me mandando te dizer através desta palavra, que Deus ainda continua interessado na tua vida, Deus continua interessado no teu ministério, Deus continua interessado no teu chamado. A Bíblia diz que pela segunda vez, Deus manda o anjo trazer pão e trazer água para o profeta Elias. Elias come, bebe e começa a caminhar. Mas essa retomada não é fácil. Eu sei que não foi fácil para Elias, como não está sendo fácil para alguém que já tentou começar uma nova caminhada no ano de 2020. Elias começa a caminhar, mas daqui a pouco ele se refugia numa caverna. Elias entra e, quem sabe, nessa caverna, Elias mais uma vez pede a sua morte. E não faltava, quem sabe, uma pessoa ou um personagem para incentivar Elias. É isso mesmo, Elias. Acabou. É isso mesmo, Elias. Desiste. É isso mesmo, Elias. Pare. Porque o que não falta são pessoas para torcer contra a nossa vida, para tentar fazer com que nós paramos, que nós desistimos. O que não falta são pessoas tentando colocar um ponto final na nossa história. Elias, quem sabe, lá no seu íntimo, no âmago da sua alma, mais uma vez ele pede a morte. Mas a Bíblia diz que agora Deus não manda o anjo, Deus não manda o mensageiro. O próprio Deus vai e desce onde Elias estava. Elias estava dentro de uma caverna. Deus então aparece para Elias e faz uma pergunta, assim como Deus está fazendo uma pergunta nessa tarde para você. O que fazes aqui, Elias? É a pergunta que Deus fez para Elias naquele dia e é a pergunta que Deus está fazendo para você nessa tarde. O que é que você está fazendo, Elias? O que é que você está fazendo, João? O que é que você está fazendo, Pedro? O que é que você está fazendo, Maria? O que é que você está fazendo aqui, Paulo? Deus sabe exatamente o ambiente que você se refugiou. Deus sabe exatamente o ambiente onde você está escondido. E a pergunta que não se cala nessa tarde, a pergunta que vem direto do trono da graça de Deus: o que é que você está fazendo aqui? Deus não quer a sua justificativa, Deus não quer as suas desculpas, Deus quer que você faz exatamente assim como fez Elias. Deus disse para Elias, depois de alguns argumentos, depois de algumas justificativas, Deus diz para Elias: volta pelo teu caminho até o deserto. E quando Elias volta pelo seu caminho, quem sabe o caminho que Elias havia traçado, um caminho de frustração,
um caminho de decepção. Quem sabe Elias traça aquele caminho de cabeça abaixo, em meio às suas lágrimas. Talvez se alguém estivesse vendo Elias passando por aquele caminho que não havia sido traçado por Deus, alguém, quem sabe, diria: Elias, o profeta, aquele que já foi usadíssimo nas mãos de Deus, está caminhando para a derrota, está caminhando para o declínio. Acabou a história de Elias, mas todos aqueles que talvez pensaram dessa forma tiveram que ver Elias voltando debaixo de uma palavra. E nessa tarde, Deus está contemplando a sua vida e você vai voltar por este caminho que você traçou. Você vai voltar por este mesmo caminho de lágrimas, por este mesmo caminho de humilhação, porque existe uma palavra que Deus está liberando nessa tarde sobre a tua vida. A história ainda não acabou, o ministério ainda não terminou, Deus ainda vai te usar. Amanse, refolgue, dergue, lavachubi, comandácia. Ainda tem coisas grandes e sobrenaturais que Deus vai fazer através da tua vida. Quem vai colocar o ponto final na tua história ainda é Deus. Elias volta e quando chega no deserto, Deus diz para Elias: você vai ungir Jeú como rei da Síria, você vai ungir também outro rei para a nação de Israel e vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Ou seja, Deus estava dizendo: você caminhou para morrer na caverna, mas eu estou te trazendo de volta para você ungir, para você profetizar, para você levantar. Ainda existe muita obra a ser realizada, ainda existe muita obra a ser feita. Você vai ungir 2 reis e um profeta. Deus estava dizendo para o profeta Elias: volta, e nessa volta você não vai voltar desmotivado, você não vai voltar derrotado, você não vai voltar frustrado, porque existe uma missão ainda a ser cumprida. E para cumprir esta missão, Elias, você precisa ter óleo nas suas mãos, porque você vai ungir 2 reis e um profeta. Deus então está dizendo para Elias: agora eu vou colocar nas tuas mãos azeite, óleo, para você ungir 2 reis e um profeta. E é isso mesmo que Deus está falando nessa tarde através desta palavra. Não será um recomeço qualquer, não será um recomeço comum. Deus está te chamando de volta nessa tarde. Deus está te chamando de volta para assumir o teu lugar, mas será uma volta marcada por azeite, será uma volta marcada pelo óleo de Deus, será uma volta marcada pela glória de Deus na tua vida. Ainda existem grandes coisas que serão realizadas através do teu ministério, através da tua vida. A Bíblia diz então que Elias volta e ele vai ungir sim 2 reis e um profeta. Agora, o ministério, o chamado, a vida do profeta Elias não acaba dentro de uma caverna, como quem sabe Satanás estava achando que iria acabar. A vida do profeta Elias, agora, ela é envolvido numa manifestação da glória de Deus. Aquilo que nós lemos no início. Deus dá ordem a um Uber do céu para descer na terra, para pegar alguém que havia voltado para a sua presença, que havia voltado para o seu propósito, que havia voltado para a sua missão, que havia voltado para junto do altar. Elias poderia decidir: eu vou morrer dentro da caverna. Mas quando Deus fala com Elias, como Deus está falando com você nessa tarde, Elias volta. E quando Elias volta, ele recomeça, ele reativa. E esse recomeço foi marcado pela glória de Deus. E eu não quero profetizar a minha vontade, mas eu quero profetizar nessa tarde a vontade do coração de Deus para a tua vida. Esse recomeço, essa reativação ministerial, espiritual, quem sabe conjugal,
na tua casa, na tua vida, no meio da tua família, será marcada pela glória de Deus, será marcada pelo óleo de Deus, será algo sobrenatural. Aqueles que estavam achando que a tua história acabaria resumida dentro de uma caverna, terão que ver a glória de Deus se manifestando. Se for necessário, Deus manda descer na terra de novo cavalos de fogo, carro de fogo. Se for necessário, Deus manda redemoinho, mas a glória dá-se, comanto remina comandácia, a glória de Deus vai se manifestar de uma forma poderosa na tua vida. Então hoje receba esta palavra. Chegou a hora, chegou o teu tempo, Elias, de voltar. Volte correndo, se reconcilie com Deus, volte pelo caminho do desespero, do fracasso, da decepção. Volte, porque Deus tem um novo propósito para realizar na sua vida e através da sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Ative essa palavra e eu creio que nós estamos diante de um alvorecer, de um tempo novo de Deus na nossa vida. Um beijo e até segunda-feira, no nome de Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu.